Meus amigos, hoje eu começo com uma notícia muito boa para vocês, aposentados, pensionistas. A Justiça Federal mandou liberar 2,3 bilhões em atrasados do INSS. É isso mesmo, é dinheiro seu que o governo segurou até o último minuto para poder pagar, mas teve que soltar a mão. Mas atenção, enquanto essa mão direita da justiça libera o seu dinheiro, a mão esquerda do sistema tenta tomá-lo de volta através de bancos, inflações e ainda de descontos indevidos e não autorizados, que é o caso que está investigando a CPMI lá na Câmara, no Senado e na Câmara. Então hoje nós vamos tratar de todos esses assuntos e fica até o final que eu vou trazer também uma paródia que é para poder descontrair um pouquinho e essa paródia você vai dar risada, eu tenho certeza disso, que tem tudo a ver com o nosso atual cenário que nós estamos vivendo. Enquanto eu coloco as matérias aqui, pessoal, já deixa aí seu like, curta, comenta, compartilha, que é assim o nosso jeito de levar as notícias e de fazer a nossa parte. E eu conto com você para levar a informação, levar a notícia e a gente espalhar o que tem de melhor para que as pessoas possam saber a verdade do que está acontecendo. Então vamos lá, aqui já na tela, essa primeira do INSS. Opa, não saiu, né? Obrigado a pagar 2,3 bi. Vamos de novo. O governo foi obrigado a pagar 2,3 bilhões liberados. Não se engane achando que é bondade do governo. A Justiça Federal teve que intervir e ordenar a liberação imediata de 2,3 bilhões em atrasados do INSS. Estamos falando de dinheiro que é seu por direito, retido por um sistema que obriga o aposentado e o pensionista a lutar nos tribunais para receber o básico. A verdade é revoltante. O INSS nega e cancela benefícios com tanta frequência por erros administrativos e critérios obscuros que a única saída é processar o Estado. Você paga impostos a vida inteira para, na hora da necessidade, ser tratado como um número em uma planilha de cortes de gastos. Se você ganhou uma ação de até 60 salários mínimos, RPV, com ordem emitida em novembro de 2025, o dinheiro deve cair na conta em até 60 dias. Consulte o site do TRF da sua região agora mesmo. O Brasil virou um escândalo contínuo, onde o cidadão só serve para pagar a conta. Mas desta vez a justiça forçou a mão deles. Não deixe eles ficarem com o que você construiu. O governo foi obrigado a pagar. E aí, pessoal? Bom, primeiramente, preste atenção, porque você tem que consultar o seu advogado. Isso é para aquelas pessoas que entraram com processos no TRF por meio de advogado. Então, consulte o seu advogado para ver se você tem direito a esse dinheiro aí que vai sair por meio de RPV, né? Como eu já falei ali na nossa introdução do vídeo, a Justiça Federal liberou um pagamento de 2,3 bilhões aí em atrasados do INSS, tá? Então fique atento. E aí eu vou falar de uma matéria agora que também é continuação para você ficar ligado, que é sobre a CPMI do INSS, tá? E já aqui na tela, ó, logo em seguida eu falo de um apoiador que pode ajudar aí vocês nessa questão também, tá? Então tá aqui já na tela. CPMI do INSS esbarra em HCs, não atinge políticos e agora mira bancos. Vou alterar aqui para vocês conseguir ler também junto comigo, que fica melhor, tá? Dá um zoom. Agora ficou legal, né? Então vamos lá. Palco de disputa de narrativas entre governistas e bolsonaristas, a CPMI do INSS esbarrou em uma série de habeas corpus que garantiram silêncio a investigados pelas fraudes contra aposentados durante 4 meses de trabalho. Não avançou sobre políticos suspeitos e agora promete focar nos empréstimos consignados dos bancos na retomada da comissão em fevereiro de 2026. Embora tenha perdido a relatoria e a presidência da CPMI instalada em agosto, após pressão política motivada pelas operações da Polícia Federal contra o esquema bilionário de descontos indevidos revelados pelo Metrópolis, o governo escalou uma tropa de choque para blindar aliados e parentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na comissão. Até agora, a estratégia foi eficiente.
Na última sessão do ano, por exemplo, no dia 4 de dezembro, senadores e deputados governistas conseguiram barrar as convocações do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente, e de Jorge Messias, advogado-geral da União, que foi indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Lulinha foi acusado por um ex-funcionário do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, de receber pagamentos milionários do principal operador financeiro das fraudes nas aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro do INSS, Seguro Social. A convocação do denunciante chamado Edson Claro também foi derrubado. Relator da CPMI, o deputado federal Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, insistiu na convocação de Edson Claro e disse que o funcionário havia sido ameaçado de morte pelo careca do INSS. Ele, Edson Claro, já disse que quer falar e tem muito a esclarecer, inclusive sobre a linha dos consignados. Não é justo blindarmos alguém que rompeu com a estrutura criminosa e quer colaborar, disse Gaspar na ocasião. Gaspar, pessoal, é o presidente da CPMI aqui, tá? Quem tá como relator. E esse aqui, vocês já estão careca de saber que é o careca do INSS, né? Então, vocês já perceberam que tem que ficar atento não só de ir atrás de receber os atrasados do INSS, mas também de manter esse valor aí em conta, né? E aí fica até o final do vídeo que eu vou passar aqui o contato do nosso apoiador, tá? Que é esse aqui, o Instituto de Direitos Sociais, tá? É no final. Então vamos ficar até no final que eu vou colocar de novo na tela, beleza? Vamos para a nossa próxima notícia aqui já na tela, o contraste aqui de tudo isso, né? Eu vou colocar esse da TV Globo, presta atenção. Negou um pedido do... Vou botar de novo, pessoal. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, negou um pedido do Banco Central e decidiu manter a data da acariação no caso Master. Será na próxima terça-feira. Hoje, entidades do setor financeiro saíram em defesa do Banco Central. Exaltaram o papel independente e técnico da instituição. A acariação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, relator do inquérito que investiga fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o BRB, Banco de Brasília. Desde o início deste mês, o caso tramita em sigilo no Supremo por determinação de Toffoli. As investigações começaram em 2024 na Justiça Federal. A Polícia Federal listou uma série de operações suspeitas entre o Master e o BRB, que é um banco público. Segundo a investigação, o Banco Master não tinha fundos suficientes para honrar os títulos que emitiu com vencimento no ano de 2025. Comprou, então, créditos sem realizar qualquer pagamento de uma empresa chamada Tirreno. E, em seguida, revendeu esses mesmos créditos ao BRB, Banco de Brasília, que pagou cerca de 12 bilhões de reais pelo negócio. O BC rejeitou a compra do Master pelo BRB e, no mês passado, decretou a liquidação do Master, entre outros motivos, pela falta de dinheiro em caixa para honrar compromissos. No dia 24 de dezembro, Toffoli decidiu, por conta própria, sem um pedido da Polícia Federal ou outra instituição, marcar uma acariação para a próxima terça-feira. Entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, os dois investigados por fraude, e o diretor de fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos. Esse tipo de procedimento é usado para confrontar versões diferentes. No mesmo dia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu para Toffoli suspender a acariação. Gonet considerou a medida prematura, já que os intimados não foram ouvidos individualmente e o material da investigação ainda está sendo analisado. Mas Toffoli rejeitou o pedido e manteve o procedimento. Ontem à noite, o Banco Central entrou com um recurso no STF pedindo esclarecimentos para evitar o que chamou de armadilhas processuais, ou a suspensão da acariação. O BC queria saber exatamente que pontos controversos seriam abordados durante a acariação.
Em que condição o diretor Ailton de Aquino está sendo intimado? Se como acusado ou como testemunha? Se ele está sendo chamado como representante do BC ou em caráter pessoal? E o motivo da urgência, já que o judiciário está em recesso e ainda não houve depoimento prestado. Hoje, associações que representam bancos, fintechs e o mercado financeiro saíram em apoio à autonomia e à atuação do Banco Central. Foi um comunicado conjunto assinado pela Associação Brasileira de Bancos, pela Associação Nacional das Instituições de Crédito, pela Federação Brasileira de Bancos e pela Zeta, a associação que representa empresas do setor financeiro e de meios de pagamentos. As entidades defenderam que a presença de um regulador técnico e, sobretudo, independente do ponto de vista institucional e operacional é um dos pilares mais importantes na construção de um sistema financeiro sólido e resiliente. Destacaram que o Banco Central vem exercendo esse papel, que inclui uma supervisão bancária atenta e independente, de forma exclusivamente técnica, prudente e vigilante. Sem citar o caso do Banco Master, as instituições afirmaram que a atuação do Banco Central inclui a intervenção e, em casos extremos, a necessidade de liquidação de instituição financeira problemática e sem condições de seguir em suas atividades. E que revisar uma medida como essa seria permitir que outros atores institucionais tenham a possibilidade de invalidar o mérito técnico dessas decisões, rompendo um dos alicerces fundamentais do funcionamento do sistema financeiro, com graves impactos para o próprio funcionamento da economia brasileira e enfraquecimento da autoridade financeira. Declararam reconhecer que o Poder Judiciário pode e deve analisar e sindicar os aspectos jurídico-legais da atuação dos reguladores. E o apelo das entidades que representam o setor bancário é que se preserve a autoridade técnica das decisões do Banco Central, para evitar um cenário gravoso de instabilidade. Em outra nota, a Anbima defendeu a autonomia e a independência do Banco Central para conduzir e decretar liquidações extrajudiciais de instituições financeiras sempre que forem necessárias. E que a possibilidade de reversão de uma decisão como essa compromete a economia, fragiliza a autonomia do Banco Central e mina a confiança nos pilares que sustentam um mercado sólido, competitivo e estável. No fim da tarde, o ministro Dias Toffoli rejeitou o pedido do Banco Central sobre a acariação. Afirmou que nem o Banco Central nem o diretor da autarquia são investigados, que a participação do BC no procedimento é relevante, tendo em vista que o objeto da investigação tange a atuação da Autoridade Reguladora Nacional. Declarou ainda que a urgência da acariação está justificada diante da significativa interferência dos fatos em apuração no sistema financeiro brasileiro. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, E aí, pessoal? Matéria longa, mas necessária. Você prestou atenção aqui que é a Rede Globo que está falando? É a Rede Globo agora para cima do Dias Toffoli, do ministro. E você percebeu que essa decisão dele pode dar um impacto financeiro no Brasil tremendo. Ele está fazendo uma acariação contrário a tudo e todos, né? Ninguém sabe ainda os reais motivos, mas PGR mesmo foi contra. Os próprios convidados para a acariação já entraram com a HC perguntando se são investigados ou não, como que é essa acariação, se eles vão estar como testemunha, como investigado. E isso é um direito da defesa saber, até mesmo para saber o que ele vai dizer lá, essas pessoas. E o pior, se depois vem uma decisão judicial e diz que não vai ter liquidação do Banco Master mais, e porque a justiça não quer, isso vai dar um problema para o Brasil, que vai descredibilizar ainda mais o nosso mercado financeiro. Você vai ver que o dinheiro vai sumir, que já tem gente tirando dinheiro do Brasil a rodo, bolsa vai cair, vai dar não vai ser legal, vai ser nada legal. Vamos aguardar e ver as cenas dos próximos capítulos, né? Mas uma coisa é fato, nesse angu tem caroço. Alguma coisa está acontecendo aí. Não é possível que Dias Toffoli, que Alexandre de Moraes, que eles querem tanto mexer nesse Banco Master, né? Mas nós já sabemos. E eu vou trazer aqui, já fazendo um link para vocês dessa matéria, a outra matéria que fala justamente sobre o porquê. E aqui, ó, o Estadão, pessoal.
É o Estadão, tá? Estadão. Estadão você já sabe, né? Que eu já falei para vocês. Ideias, o ideia, ideal. Ixi, Maria, travou foi tudo aqui. Viés ideológico. Quase que não sai. Vamos lá. Ex-mulher de Toffoli atua para JIF e CSN e vê processos na STF e STJ subirem 140% após posse. Procurado advogado e ministro e todos os citados não se manifestaram. Bom, eu não vejo nenhum problema da advogada ter sucesso e crescer, mas quando fica claro que esse crescimento e essa interferência tem acontecido dessa forma, por causa de parentesco com o ministro, no caso, a esposa, isso está errado. Eu já trouxe para vocês aqui o artigo do Código de Processo Civil que impede o ministro de atuar nesses casos. E se ele atua, ele não está cumprindo a lei. Por mais que eles deram uma decisão totalmente teratológica, totalmente alheia à legislação, dizendo que o ministro Supremo não está sujeito às normas de suspeição, que ele pode dar decisão para qualquer pessoa que esteja como advogado ou como parte do outro lado, isso é só no Brasil, isso não existe, isso não está na lei, isso eles disseram numa decisão deles lá. Eu nunca vi uma jurisprudência de algo que não é lei, não está na lei isso. Então, só para finalizar aqui, com uma carteira de clientes que incluiu gigantes como o Grupo JIF e a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a advogada Roberta Maria Rangel, ex-mulher do ministro Dias Toffoli, ampliou sua atuação no STF e no STJ após 2009, ano em que Dias Toffoli tomou posse na corte. Só para lembrar vocês, eu já trouxe outro editorial daquela decisão do Dias Toffoli que perdoou uma multa de 10 bilhões de reais da JIF, do qual a sua esposa era a advogada do escritório. Ao todo, 70,5% das ações com a atuação da advogada tiveram início após a chegada do ministro ao Supremo. O levantamento realizado pelo Estadão mostra que no STF, 9 dos 35 processos começaram depois da posse de Dias Toffoli no STJ. Da posse de Dias Toffoli. No STJ, no mesmo período, esse total sobe para 118 de um conjunto de 145 casos. Tá? Então, pessoal, já falei para vocês aí que o negócio não é fácil, né? Já comentei essa matéria ao longo, venho tratando disso, dessas denúncias, né? Porque para mim é uma denúncia. Acho que nós devemos fazer sim um apanhado aí, igual foi feito no caso das denúncias de violação de direitos humanos pelo Alexandre de Moraes. Nós devemos fazer um de parentes que atuam em tribunais em que possui juízes, né, de primeiro, segundo e até terceiro grau, de acordo com o que diz o artigo do Código de Processo Civil, seguindo a risca. Apenas seguir a lei, não é pedir nada demais, tá? Vou trazer aqui para vocês, pessoal, agora a nossa última notícia e aí depois eu apresento o nosso apoiador aí para vocês, tá bom? Acompanhe aí para a gente poder pelo menos ter um pouquinho de humor para distrair, tá bom? Vamos lá. Xande juntou com Dias, blindar o banco que se quebrou. 130 milha, bom, né, minha filha? Contrato gordo, quem tem poder. Nem tão grande é o rombo do Banco Master, crime mesmo é com batom. Hoje o trouxa é tua, hoje o trouxa é nós, o trouxa é quem tem fé. Perdeu mané, a testa é sua, hoje a testa é nossa, é tudo cabaré. Perdeu mané. Se você gostou dessa mensagem de fim de ano, então me segue em @paulosouza.oficial para que eu alcance logo meus 129 milhões de seguidores. Meus amigos, isso aqui é o Paulo Souza, tá, pessoal? Isso aqui foi publicado também no Centro Poder, mas é do Paulo Souza. Quem quiser, tá aí também disponível as fontes, tá? E cômico, né? Cômico se não fosse trágico pra gente. Mas é a verdade, é o que tem acontecido. Infelizmente, tá? Infelizmente.
Deixa eu trazer aqui para vocês, pessoal, nosso apoiador agora, tá? Novo apoiador, o Instituto de Direitos Sociais. Ele presta uma assessoria aí para aposentados, pensionistas, criança, adolescente também. Tem trabalhos muito belos. Tá aí o telefone, tá? 619-9274-4334. Então eu vou deixar o link aí também na descrição do WhatsApp deles. Para quem quiser consultar qualquer coisa, perguntar sobre essas questões aí que a gente passou, principalmente no editorial de hoje, de aposentadoria, de INSS, de benefício, ou se tiver alguma outra questão para falar, pode ficar à vontade lá, pessoal super solícito, tá? Vão te atender com a maior dedicação possível, tá, pessoal? Então, aqui vocês já sabem, né? Curta, comenta, compartilhe nosso vídeo para o maior número de pessoas. O que nós temos de arma hoje é levar informação para as pessoas. Então faça isso, faça a sua parte, ajude a gente a levar, manda para aquela pessoa que provavelmente tem aí um benefício para receber, o INSS lá para sacar o RPV, que às vezes foi pago, ela não sabe. Mande para aquela pessoa que você tenha certeza que quer o melhor para o Brasil, e aí você pode estar mandando também, encaminhando esse vídeo para essas pessoas. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. E como eu digo sempre, vem comigo. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo editorial. Fiquem com Deus, tá? Um beijo grande. Faltou o versículo do dia, tá, pessoal? O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Isso está lá em Provérbios 10:3. Agora sim, vem comigo. Tchau, tchau.